Olá, meus amigos e meus amigos e minhas amigas. Seja bem-vindo ao canal Trato Feito São Paulo. Hoje eu estou trazendo para vocês essa nota, aliás, belíssima nota de 10 mil cruzados, mas ela pode observar que aqui ela tem um carimbinho dizendo 10 mil cruzados novos, tudo bem? Para você que está chegando agora, você que é da nova geração, deixa eu te falar uma coisa aqui. Antes do Cruzado Novos, nós tínhamos o cruzado, né, o plano cruzado, cruzado 1, cruzado 2, são planos que foram feitos para corrigir uma situação em que o país vivia caótica, inflações altíssimas, nós vivemos um período assim que tinha congelamento de tudo, e realmente foi um plano, quem viveu nessa época sabe do que eu estou falando. O nosso presidente na época era o Sarney, né? E eu achava que esse cara ia assumir da política, e o cara não somente continuou como ele ganhou aí como deputado, senador lá na terrinha dele lá. Mas não foi um bom negócio para o Brasil, não. Acho que foi um retrocesso antigo. Mas fica aí então para você aí que de repente não viveu esse tempo, vai lá pesquisar um pouco sobre isso. Mas foi um período bem maluco, tá? Foi uma coisa bem difícil, tá? Vamos falar então um pouquinho aí sobre esse plano, para que você possa entender um pouquinho mais a respeito dessa nota e por que ela tem esse carimbo, certo? Bom, essa moeda ela foi criada então, essa nota, esse plano, em 1986, certo? A ideia aqui do plano econômico, lançado pelo governo até então, na década de 80, né, era para conter mesmo a inflação e as situações difíceis dos planos que deram errado, e eles foram complementando com outras situações que parece que depois que rasga o pano, o remendo é pior, né? E eles foram tentando acertar. Por isso eles foram criando vários planos, tá bom? Então, o Plano Cruzado, ele foi uma medida criada no Brasil pelo Plano Cruzado, em 28 de fevereiro aí de 1986, como parte de um pacote de medida para tentar conter a inflação. Então, eles já haviam tentado com os outros planos, o Plano Cruzado 1, o Plano Cruzado 2, né? Esse que está aqui na minha mão, vocês podem ver, ele foi criado, ele foi chamado Plano Cruzado Verão. Né? Então vamos falar já sobre isso. O nome, aí você fala, mas o que tem a ver o cruzado? Bom, o cruzado ele foi um plano que ele foi inspirado aí então no nome de uma antiga moeda portuguesa de ouro, que tinha o valor aproximado de R$ 400 e que circulou nos tempos em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Então, para você aí que é colecionador, sabe do que eu estou falando. Para você que não é colecionador, mas é um incentivador aí da cultura, do desenvolvimento, do trabalho que eu acho muito bacana da numismática, né? De colecionar e guardar moedas, que vai além apenas do valor monetário, mas vai do valor histórico, porque cada nota, assim como essa daqui, ó, ela conta uma história. E se você ver aqui, ó, ela é uma nota que já foi rodada. Até eu gostaria aí de avisar todos os meus colegas da numismática e tal, que para mim o que tem mais valor não é essas notas que saíram da Casa da Moeda e nunca passaram pela mão humana. Que história tem uma moeda dessa? Uma moeda dessa, ou uma nota, uma cédula, quando ela sai da Casa da Moeda e ela vai direto para a gaveta de um especulador, eu diria especulador e não colecionador, tá? Essa nota, ela não tem, ela é como se fosse um livro que foi produzido e comprado por um camarada que depois que ele lê, ele guarda esse livro. Eu gosto de moedas e notas surradas, né? Porque eu gosto muitas vezes, na minha coleção, eu paro e fico olhando para aquelas notas, para aquelas cédulas, eu fico olhando para aquelas moedas e fico tentando imaginar por onde elas passaram. Por exemplo, quando você pega um patacão, que pesa ali 200, 180 gramas, você pega aquilo, cara, aí você fica imaginando como é que era o cara ir num comércio e carregar duas moedas daquela, né? Ele ia arcado, porque ele tinha que levar um patacão que pesava ali 18, 20, 30, 80 gramas e até mais do que isso. As moedas eram gigantes, quase do tamanho da palma de uma mão.
Então eu gosto de ficar olhando aquilo e tentar imaginar como que era, eu gosto de viver a história. Então, na minha opinião, aqui, sou leigo no assunto, mas a minha opinião é que o que tem valor é o que tem história, e não um livro que não conta uma história, ele só conta o momento em que ele foi feito. Então, quando você pega uma nota, e hoje existem aí milhares de pessoas que têm um poder aquisitivo privilegiado, quando uma nota é lançada, eles vão lá já logo, compra um monte daquelas notas, guarda essas notas, e essas notas nunca entraram em circulação. Então, claramente ali que não há amor, que não há nada, só há um valor especulatório. Então, até eu falaria aí para todo mundo aí da numismática, você que é colecionador da antiga, você que é colecionador da... Não dê valor para essas notas que não têm história. Minha opinião é essa. E eu não dou valor, tá? Não adianta um camarada chegar para mim, pô, essa nota aqui não tem história, ó, ela não tem uma dobrinha, ela não tem nada. Eu quero X, meu amigo, pega a sua nota e leva de volta, tá? Porque eu não acredito nisso. Eu gosto de moeda como essa daqui, ó. Olha que nota maravilhosa. Eu quero dizer que eu tenho na minha coleção notas que nunca circularam, mas eu adquiri de pessoas simples, de pessoas que, assim como eu, assim como a maioria dos colecionadores, não tem um poder aquisitivo e compra lá, de repente cai na mão dele lá uma notinha ou duas notinhas e ele guarda aquela nota por anos a fio. Então eu tenho sim, mas esses dias eu vi um camarada apresentando aí, o cara tinha nada mais nada menos que pelo menos umas 4, 5 mil notas de um cruzeiro que nunca circularam. Vamos falar sério, o cara que tem umas notas dessa que nunca circulou, ele não é um apaixonado pela numismática, nem pelo colecionismo, ele é apaixonado pelo valor imobiliário, pelo valor monetário da coisa. Então fica aqui o meu protesto contra aqueles que usam de um sistema que é gostoso, de uma história, que usam disso, que abusam disso, como uma condição financeira para garantir um patrimônio absurdo aí. Concordo que a numismática é uma coisa sim, que ela rende um bom dinheiro, mas eu não acho que esse seja o verdadeiro motivo para que você entre nesse mundo numismático. Eu acho que é legal você adquirir notas, é legal tudo, mas vamos ficar de olho nesses camaradas aí. Ó. Agora tá para sair a nota de 200, né? Eu tenho certeza absoluta que já deve ter muita gente poderosa, poderosa mesmo, com influência em várias situações aí, para que antes mesmo da nota ser lançada, o cara já tem um pacote lá, já tudo reservado só para isso. E por que ele quer guardar esse monte de nota? Especular, né? E nós aqui, como somos leigos, somos humildes aqui, né? Que temos, não temos tanta condição financeira quanto eles, depois eles vêm e querem vender para nós essas notas aí de 200 por uma verdadeira fortuna. Então fica meu protesto aí, para você que está chegando agora, para você que é colecionador, vamos mudar essa história, vamos parar com essa palhaçada de comprar uma nota aí, deixar guardada por 5, 10 anos e depois vender por uma fortuna. Tá? Vamos parar com isso, não é assim que funciona não. Nota tem que ter história, ok? Como essa que está na minha mão, né? Ela é aqui do Cruzado Novo. E vamos falar então um pouquinho sobre essa nota, tudo bem? Vamos lá então. Quem é o camarada que está aqui no anverso dessa nota? Quem que é esse camarada aqui? Ele é o Carlos Juscelino Ribeiro Chagas, conhecido como Carlos Chagas também, e o reverso traz ele aqui trabalhando no seu laboratório. Esse camarada aqui, como eu já falei no outro vídeo, ele tem uma ficha extensa, ele é top. Se ele tivesse hoje nesse momento de coronavírus, eu acredito que ele seria o cara. Ele foi um dos únicos caras que ele descobriu todos os estágios de uma contaminação, por exemplo, né? O bichinho do barbeiro que trazia a doença de Chagas, por exemplo, ele descobriu tudo, ele descobriu quem era o parasita, como é que agia a doença, como é que ela matava, como é que ela fazia, ou seja, ele descobriu tudo. Aliás, ele é o único cara que fez isso em toda a história da medicina. Então ele é merecedor de estar aqui. Para você saber um pouquinho mais sobre esse camarada aí, vai pesquisar na internet, tá bom? Ou veja o meu vídeo anterior, que eu falei muito sobre isso, tá? Essa cédula em especial, ela tem a numeração AA, ela é 3919080876 e ela é da minha coleção
E se você tem interesse, gostou da história, gostou dessa nota, essa nota eu estou negociando ela, eu estou abrindo mão da minha coleção particular, porque a gente precisa renovar. E como eu tenho bastante notas, eu quero dar uma renovada na minha coleção. E esse momento, eu acho que é um momento ideal para isso. Então, você que está chegando, você que quer, você que gosta de coleção e está faltando essa aqui na sua coleção, entre em contato aqui, ó, nesse vídeo, nesse número, perdão, entra aqui, ó, e também está aparecendo aí no vídeo. Entra em contato com a gente. Eu tenho essa e muitas outras notas. Um abraço, gostou do vídeo? Deixa seu like, faz seus comentários aí embaixo. E fica a dica também, se você tem moeda, tem cédulas e quer negociar, entre em contato conosco aí que a gente pode estar conversando. Um abraço e fica com Deus.